Bom dia, pessoal, tudo bem? Estamos ainda na ressaca da vitória do nosso Miguel, da primeira vitória do nosso Miguel na classe rainha do MotoGP. Foi no Grande Prémio da Áustria. Foi genial. Foi fantástico, mas estamos ainda nessa ressaca. No entanto, já começaram a sair polémicas sobre a corrida. A verdade é que só houve uma desistência, só houve uma queda, mas as polémicas começaram. Também a vitória da KTM, que é mais uma, não é? Já soma duas vitórias desta temporada. A própria vitória da KTM também ajuda a que essas polémicas comecem a sair e comecem a andar em torno da KTM, para que colocar alguma pressão também e faz parte do jogo. Não é? É os mind games. Vou então começar por falar aqui neste vídeo sobre a vitória da KTM e do Miguel. Hervé Poncharal na Tech 3 e toda a equipa felicíssima. O Hervé já veio dizer que já não acreditava muito que esta vitória fosse possível. Aliás, até que com os dois miúdos que caíram durante a corrida de Moto3 quando discutiam o pódio, o Hervé disse que ficou desiludidíssimo com aquela queda e que chegou inclusivamente a pensar, ficou tão em baixo, que chegou inclusivamente a pensar em abandonar, vejam bem, abandonar a carreira e deixar outra pessoa, obviamente, no lugar dele. Vou deixar isto, pá, não estou para isto. E foi o homem, conseguiu ir na mesma manhã, foi do homem mais infeliz do mundo para o homem, diz ele, quase mais feliz do mundo, porque eu acho que havia um mais feliz, que era o Miguel Oliveira. Na KTM, contentes, felizes, mas ninguém levou o Miguel lá em cima, ok? Ou seja, o Miguel é falado como sendo sempre um bocadinho o patinho feio da KTM. Foi premiado. A fidelidade, obviamente, o Miguel é bom e a KTM sabe que ele é bom, mas não é aquele piloto lá com os números de campeoníssimo, portanto foi sempre segundo, nunca foi um campeão. Possivelmente não foi aquele piloto extremamente avassalador num campeonato. Foi um piloto que ganhou corridas, é verdade, mas também teve ali uns altos e baixos. E talvez por isso, depois o mercado português também não ajuda, e talvez por isso seja sempre visto como um bocadinho como um patinho feio da KTM. A verdade é que é um piloto muito inteligente, e isto não sou só eu que o estou a dizer, há muita gente no mundo do MotoGP a dizê-lo. Miguel é um piloto muito inteligente e muito trabalhador. E pode não chegar lá ao melhor tempo na primeira volta, mas com o trabalho vai chegar ao mesmo nível que os outros ou até superá-los. KTM a não fazer assim grandes ondas do Miguel, ficou contente, obviamente, abraçaram-se, mas eu acho que a expectativa era que o Paulo ganhasse. Jornais portugueses, justiça tem que ser dita e tem que ser feita. Os jornais portugueses tiveram 5 estrelas, as televisões obviamente foram atrás do mediatismo e cobriram também, mas acima de tudo os jornais desportivos portugueses puseram o Miguel na capa, portanto, parabéns. Falando ainda dos ecos da vitória, mesmo no seio, portanto, da estrutura do Miguel, e neste caso pai e filho, as declarações à chegada a Portugal à imprensa foram no sentido de que, continuando nesta senda de pódios e vitórias, o título de 2020 é um título possível. A ausência de Marc Márquez, obviamente, do campeonato também permite muito mais o sonho a outros pilotos, que não só aqueles 2, 3 ali do topo. A própria baixa de forma da Yamaha, no caso do Quartararo também, e do Vinhales, mas acima de tudo o Quartararo, também dá asas a que outros pilotos comecem a subir e comecem a sonhar. As diferenças do Miguel, que é nono no campeonato, para o primeiro classificado, que é o Quartararo, são apenas 27 pontos, portanto é uma vitória e mais 2 pontos. Isso mostra que há mais até de 9 pilotos, portanto haverá 10 ou 11 pilotos que estão muito perto do primeiro lugar. Agora, é possível lutar, não é? O Paulo Oliveira diz que já sonha com o campeonato.
Não sei, talvez seja um pouco cedo ainda para isso. Vamos ver como é que as coisas correm em Misano. Sabemos que não é um circuito KTM, mas eles próprios já falam no título de 2020. Portanto, é sinal que as coisas estão a correr muito bem. Vamos ver. Sabemos que são precisos muitos fatores para que as coisas se encaixem e para que no final dê uma muito boa classificação. Depois, polémicas. Os meandros do MotoGP, o diz que disse, o será que anda aqui um mosquito, os mind games começaram logo com o final da corrida. A Suzuki veio pedir que o Paul fosse penalizado. O porquê? Portanto, o Paul na última curva, com aquela ultrapassagem do Miller, o Paul ou caía, não é? Ou travava muito e possivelmente nem conseguiria travar, nem conseguiria abrandar para isso, para não ir à linha verde, ou então fez o que fez, que foi alargar e ir à linha verde. Para que é que serve aquela linha verde que se vê, não só naquela curva, mas que se vê em muitas outras do campeonato de MotoGP? O que é que acontece? Para tornar as pistas, isto vai um bocadinho também porque os circuitos foram transformados para a Fórmula 1, alguns deles tiveram que ser adaptados e obviamente não lhes interessa ter uma escapatória de gravilha ou ter algo que estrague os carros. Ou seja, transformou-se essa escapatória, que seria em relva ou em gravilha, transformou-se normalmente em relva a primeira parte, zona de asfalto, mas coberta com uma tela verde, portanto, uma cobertura verde. Os pilotos, obviamente, não deveriam tocar aquela linha sem ser para evitarem uma queda, não é? Ou para abrandarem o ritmo por outra coisa qualquer, não é? Por outro motivo qualquer. Mas não, os pilotos, alguns deles, e isto vem o Valentino Rossi também a dizer, usam aquela linha, aquela trajetória por cima daquela linha, com alguma normalidade e aproveitando-se dela para não perder tanto tempo assim ou para ganhar tempo. O que é que dizem as regras? Um piloto que toque aquela linha durante a corrida, obtendo vantagem, bem? Obtendo vantagem de posição sobre alguém, deve perder a posição. Caso o piloto pise aquela linha verde na última volta, deve perder uma posição, haja ganho de tempo, haja ganho de posição ou não. O que é que aconteceu no Moto2 ao Martin? Ao Jorge Martin? E em primeiro, tocou na linha verde e não foi na linha verde onde o Paulo foi voltar, né? O Paulo estava no Autódromo do Estoril e foi voltar quase ao Autódromo Internacional de Portimão. Aquela curva que ele fez. Teve que sair mais largo para não cair, para não ser abalroado também. Aliás, não conseguiu fechar, não é? Como é óbvio, e teve que sair por ali fora. Agora, o Paul perde duas posições nessa manobra, ou seja, não houve qualquer ganho. No entanto, à linha, seguindo à risca aquilo que diz as regras, e o que dizem as regras são muito claras, e a Dorna colocou essa regra da última volta para não haver aqui lugar a grandes interpretações, mas já tinha perdido a posição, mas perdeu tempo e não ganhou. Não. A Dorna colocou de chapa essa regra, se toca no verde na última volta, é penalizado com uma posição para não haver interpretações. E o que é que acontece? Nada. E o que é que acontece? Nada. 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 O Paul. O Paul não foi penalizado em nada. O Martin foi, não é? Mas o Paul não. Portanto, é estranho, no mínimo. Já veio o Rossi dizer que as regras deveriam ser alteradas. Vamos ver o que é que, para benefício desportivo, obviamente, para a clareza do desporto, mas vamos ver o que é que acontece. É no mínimo estranho que não tenha sido penalizado. A Suzuki está a reclamar bem. Se formos analisar a situação, realmente o Paul fez aquilo, não foi para ganhar tempo, foi talvez para não perder tanto. Saiu mais largo, perdeu duas posições naquela curva. Seria também, a nível moral, seria justo perder mais uma posição. O Mir vinha perto, mas não tão perto assim. Portanto, deixo-vos também essa questão e se quiserem colocar alguma coisa nos comentários, força, estejam à vontade, é para isso que eles servem, para discutirmos um bocadinho as coisas que vamos falar. Depois, mais polémicas. A queda do... Queda... Não, se calhar não foi queda, se calhar foi... Atirou-se ao chão. Não, mas foi uma queda, como é óbvio, estou a brincar. A situação do Vinhales, que ficou sem travões.
Ao que parece, foi enviado um mail a todas as equipas, portanto, o fornecedor de travões é único, portanto, não há aqui o fornecedor A e o fornecedor B. Todas as equipas usam o mesmo sistema de travagem. Depois, obviamente, cada piloto pode escolher, e cada equipa podem optar entre discos de travão diferentes, mas não, nem é o caso. Portanto, normalmente, os fabricantes seguem todos ali a mesma linha. Só para a chuva, depois há travões diferentes, para o seco também há travões diferentes. No caso de duas ou três pistas, que são as que esforçam mais o sistema de travagem, que Montegi, por exemplo, estou-me a recordar, é um deles, onde se utilizam discos de travão com uma dimensão maior, portanto, para aguentarem as travagens mais fortes. Neste caso, a Brembo, portanto, todos os fabricantes estavam a seguir as normas, mas a Brembo enviou, após o Grande Prémio passado, enviou um e-mail dizendo às marcas que não deveriam utilizar mais uma determinada pastilha que tinham nos seus travões, mas sim uma nova pastilha. Ora, só houve dois pilotos que não ligaram a esse e-mail, um deles foi o Maverick Vinhales. Agora, foi por esse motivo que ele ficou sem travões? Não acredito, porque assim também tivemos o Rossi a queixar-se de travões, também tivemos o Quartararo a queixar-se de travões, esse inclusivamente a sair de pista. Olha, esse era dos tais também, para ser penalizado, também não devia faltar muito. Portanto, eu não acredito que o problema fosse só exclusivo do Vinhales, porque não ligou àquele e-mail, deve ter havido outra coisa. Neste momento já surgem rumores que o problema estava num sobreaquecimento do sistema hidráulico. Resta saber se tem a ver o problema, se tem a ver com fluidos ou se foi algo mesmo, portanto, mecânico a nível do sistema hidráulico. Vamos ver nos próximos dias, por certo vai sair mais qualquer coisa. Não vos quero amassar muito mais, mas ainda uma última polémica relacionada com as concessões da KTM. Como sabem, as concessões da KTM vão terminar já no próximo ano. Aliás, algumas delas terminam já neste momento. A KTM fica apenas aqui com a questão dos motores, portanto ainda tem, nesta época do Covid, em vez dos 5 motores que todas as equipas podem utilizar, a KTM tem 7, portanto vai manter os 7 motores até ao final da época. No entanto, para o ano vai ter só o limite que for atribuído, portanto ainda não se sabe o número de grandes prémios para a próxima época, poderá ser os 5 ou poderão ser os 7, mas nunca serão os 9 que tinha direito até agora. Depois vai ter como lugar, também logo no início do ano, as aerodinâmicas, vai ter como lugar os motores, não vai poder fazer alterações aos motores durante a época, os pilotos só vão poder testar, os 4 pilotos oficiais que correm nos grandes prémios só vão poder testar nos testes que forem mesmo oficiais. Os pilotos de teste já não vão poder testar onde se vão realizar grandes prémios. Portanto, há aqui um equilibrar do jogo na KTM em relação às outras marcas. E faz parte, é mesmo assim, e a KTM de certeza que estava a prever isso e estava a contar com isso, portanto não... Estava mais do que planeado perder as concessões este ano, não é? Portanto, de certeza que estão até muito mais contentes do que propriamente preocupados. A KTM está num bom caminho. No entanto, e a polémica vem por aí, o Pol Espargaró, na conferência de imprensa, depois do Grande Prémio da Styria, portanto, da Áustria, veio dizer, quando lhe perguntaram se estava preocupado com as concessões, ele diz que não, que estava até muito feliz, em especial pelo próximo ano. Onde é que está já a cabeça do Pol? Também se a KTM o coloca a lutar por vitórias, vamos ver se não congela um bocadinho ali o desenvolvimento da moto. Poderá já haver, isto sou eu a especular, poderá já haver alguma passagem de informações do Polo para a Honda. Preocupadíssimo também, em casa, lá no seu sofá, a fazer terapia ao seu braço, está já o Marco Marques com a época que vem e disse que a KTM deveria perder já todas as concessões que tem. Ou seja, o Marco Marques está obviamente atento e está a ver que para o ano, isto também obviamente é os mind games do Marco Marques, são esses mind games a trabalhar, mas já há aqui uma preocupação, e isto é bom sinal para a KTM, porque é sinal que há um crescimento.
E as equipas estão de olho, estão preocupadas. Portanto, tudo de bom desta forma para o Miguel. Portanto, está no sítio certo. Ao contrário do que muita gente dizia, que o Miguel tem que mudar de moto, tem que ir para a Yamaha, tem que ir para a Ducati, tem que ir para a Suzuki, ali é que era. Na Honda, imagina o Miguel com uma Honda. Não, o Miguel está no sítio certo. O Miguel sabia onde é que devia estar. Era ali que ele devia estar. Ok? A KTM em tudo o que entra é para ganhar. Entrou no todo o terreno, entrou no motocross, entrou nos rally rides, em 125 ganhou, em Moto 3 ganhou, em Moto 2 ganhou e ao fim de 4 anos, de apenas 4 anos, já está a ganhar provas na classe rainha. Sempre para ganhar. Portanto, a KTM sabe onde é que deve estar, o Miguel sabia onde devia estar e para o ano acho que vai haver ainda mais alegrias para o ano. Amigos, próximo vídeo do canal. Subscrevam, toquem na campainha e subscrevam o canal. Precisamos de subscritores, precisamos de evoluir, precisamos dos vossos comentários. Deixem-nos o vosso feedback, está bem? É importante. Vamos falar de MotoGP, vamos pôr MotoGP em muitas casas, está bem? Ainda em mais casas, porque agora o MotoGP está a ser muito, muito, muito badalado à conta do Miguel, e ainda bem. Portanto, subscrevam o canal, deixem os vossos comentários em baixo. No próximo vídeo vamos falar sobre os pilotos que já ganharam este ano, que ainda não tinham ganho, e sobre todo o equilíbrio que há no campeonato, está bem? Vou-vos dar novidades em breve. Até lá. Tchau, malta!